E aí, voltamos? Tudo bem? Agora sim, agora já deu uma esquentadinha no tempo, né? Já não tá assim tão cedo. Agora vocês já estão mais firmes, estão? Fala pra mim, que já estão firmes e fortes. Hein, gente? Conte-me, conte-me. Gente, hoje eu tô com um modelito tão bonito, tão bonito. Vou contar pra vocês. Hoje eu tô com um moletom que, ó, nem sei de quando que é, nem lembro de quando que é. Eu acho que eu tava fazendo faculdade ainda na época desse moletom. A minha calça, pasmem, pasmem, fazia parte do meu uniforme lá do ensino fundamental. Eu estudei num colégio salesiano de Freira, que foi o colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Inclusive, ontem foi dia, né, da padroeira de Goiânia, que é Nossa Senhora. Pra vocês terem noção, eu tô usando a calça de uniforme da época do fundamental, esse moletom, e sabe aquelas meinhas eu não sei como que pronuncia, da Pocket, não sei como pronuncia. Aquelas meinhas rosa com oncinha, de oncinha. Gente, vocês não têm noção quanto o meu modelito está lindo e chiquérrimo. Lindo, lindo, lindo. Vocês precisam de ver. Não tem jeito de eu mostrar. Se tivesse com o celular, eu mostrava para vocês o meu modelito maravilhoso, meu look do dia. E engraçado, gente, eu tô com mais frio agora do que antes. De verdade, eu tô com mais frio agora do que aquela hora que a gente chegou, que 8 horas. Vocês querem ver a bagaça? É isso sim que vocês querem ver. Não, gente, vou levantar só para vocês entenderem. Presta atenção. Ó, moletom é calça assim, ó, essas calças de tipo calça de malhar. Vou mostrar minha meia, gente. Olha a minha meia. Gente, sério, eu acho que eu sou a professora mais zoeira que vocês têm. Não, pode falar a verdade. Eu acho que eu sou a mais maloqueira. Não tem condição. Que professor que levanta pra mostrar a meia. Ai, gente, é sério. Não, sério. Pode falar. Eu acho que eu devia ganhar um prêmio prof. Zoeira do planeta. Mas a calça, gente, a calça tá furada. Eu não sei o nome de tecido, mas é aquelas calças assim, ó, de tecido assim, ó, por isso que serve. Porque do meu ensino fundamental para cá, a gente foram uns quilos, tá? Alguns quilos que a gente vai ganhando lá, né? Gente, pelo amor de Deus, vocês me ajudam, tá? Vocês não acabam comigo, não. Eu tenho que manter, sabe, a compostura, então vocês me ajudam. Gabriel, aquelas que estica, exatamente. Gente, eu acho que no meu ensino fundamental eu pesava o quê? Uns 40 quilos. Então, assim, ela estica bastante. Tá bastante. Não se preocupa, não. E tá todo mundo assim, gente. Olha a calça desse. Já tem mancha de queimado, mas enfim. Eu era magra igual um cabo de vassoura. Né? Gostei, faço o prêmio zoeira, certeza que o prêmio zoeira é pra mim, gente, não tem lógica, não tem lógica, porque, sério, mas enfim, a gente já não tá se vendo, não é? Já tô dando um conteúdo super difícil pra vocês, eu tenho essa noção que o conteúdo é difícil, se a gente ainda não conversar, não rir, não brincar, que vida sem graça, né? Não, enfim, o prêmio zoeira vai para mim, mas ó, vamos pensar o seguinte: o prêmio zoeira vai para mim, mas em compensação a gente estuda, não estuda? A gente se dedica, né? Eu sei que o conteúdo não é assim tão fácil, eu tenho essa consciência, lindos. Tem. Então, por isso que a gente brinca, eu gosto de fazer isso, né? Porque, senão, nossa, ainda mais agora, que esse momento que a gente tá vivendo é tão difícil, né? Mas enfim. Ai, gente, nossa, vocês falam isso, de verdade. Meu coração se enche tanto, porque é tão ruim. Eu gosto muito do que eu faço. E a gente do primeiro ano não teve
tempo, não teve tempo de realmente eu mostrar para vocês, sabe? Que assim, ó, eu sou pegajosa, então eu gosto de ver, de abraçar, de interagir, sabe? De conversar, de trocar figurinhas com vocês, igual a gente trocou figurinha de série. Eu ainda não assisti esse final de semana, eu vou assistir. Eu gosto desse contato com vocês, sabe? Isso é muito importante para mim. Aí, desse jeito que eu não tenho, tem que ser nessa vibe aqui mesmo, mas enfim. Fazer o quê? As aulas de humanas. Ai, as aulas de humanas, gente. Eu tenho que anotar essas. Eu lembro que era do Brooklyn 99, que vocês me indicaram. Eu não sei como que fala isso. The 100, sei lá. É, né? The 100, não sei. Esqueci como é que fala isso em inglês, em nome do Alzheimer. 100. Ah, o One, tava no caminho, o One, eu sabia que era uma coisa parecida. Tem hora que me dá uns brancos. Nossa Senhora. Igual o branco da hipérbole. Vocês lembram do branco da hipérbole com a parábola? Gente do céu, aquilo ali também. Gente, eu vou começar a assistir. Eu vou fazer essa lista. Eu vou começar no Brooklyn e depois eu vou pra outra, tá? Aí eu falo quem que é melhor, certo? Lindos. Nossa Senhora, engasguei aqui. Bonitinhos, olha só. Eu tava dando uma lida no livro de vocês no intervalo para passar uma tarefinha de casa especial do livro. O que que acontece? O livro, ele já vem com os exercícios mais lá para frente, que já pega o conteúdo inteiro, que é exercício assim, ó. Não significa... Entendeu? Larga de ser mala. Tem 2 semanas que eu faço exercício do livro. Não significa que seja difícil, tá, gente? Não é isso. Significa que os exercícios já tá caindo conteúdo que é um pouquinho mais lá para frente, que eu não ainda apliquei. Por quê? Porque, igual eu falei para vocês, se a gente estivesse em sala de aula, talvez não, é bem provável que a gente estaria com conteúdo bem mais para frente. Primeiro, porque a gente teria mais 10 minutos de aula. Segundo, que é mais fácil eu perceber se de fato vocês estão acompanhando ou não. Então, eu, eu, assim, Ludmila, professora individualmente, eu atingi a mesma ideia, é o seguinte, eu prefiro andar com conteúdo um pouco mais lento, que esse conteúdo que a gente está trabalhando, meninos, é muito importante mesmo. Eu não falo só para esse ano, assim, primeiro, mas ele é muito importante para o segundo ano. Quando a gente vem entrar no terceiro, que a gente entra com paulada de tudo, misturando tudo, no nível de aprofundamento muito maior, ele é muito necessário. Então, eu parti da seguinte ideia. Eu prefiro ir com um pouco mais de calma para que todo mundo me acompanhe, né? Do que ir na pauleira e vocês ficar lá assim, sem saber se vocês estão vivendo ou apenas existindo. Então, assim, isso foi opção minha. Então, por conta disso, eu não vou passar os exercícios lá da página 8, né, que a gente está no livro 2, da página 8. A gente vai fazê-los, tá? Não significa que a gente não vai fazer. A gente vai fazer, não nesse momento. A tarefa de casa que eu quero que vocês estudem, pensem, gastem tutano para agora. Gente, é um exercício. Por enquanto, vamos chegar ao final dessa aula, se for o caso, eu passo mais, mas assim, coisas que eu fiz. Por exemplo, assim, escreva isso, tal, entendeu? O que eu quero que vocês façam é os exercícios da página 7, tá? Aqui, ó, na página 7 tem essa partezinha aqui, ó, vocês estão vendo? Desenvolva. Vendo essa parte aqui do desenvolva, tararã, tararã, vai te contar a historinha. Eu quero que vocês façam esse exercício, né? São só duas perguntas, tá? Letra A e letra B. Da página 7. Beleza? Do capítulo, vamos lá, livro 2, capítulo 1, página 7, tá? Pode falar, Aline. Fala, meu amor. Essas imagens que vocês passam no meio da aula aparecem no site. Então, eu acredito que sim, porque sempre ao final da aula...
Ah, então, eu não tenho certeza, meninos, porque eu não, na verdade, eu não tenho acesso ao site de vocês. Eu não sei como que vocês veem depois. Eu não sei se é no canal do YouTube ou se vocês acessam lá a plataforma do site e direciona a aula, sabe? É, eu não sei. Eu sei que ao final da aula, eu sempre envio, quando eu passo, né, claro, as tarefas que eu passei na sala para que a coordenação atualize no site. Então, eu acredito que sim, tá? Só que eu não sei se vocês passam. Ah, entendi. Tipo assim, cabe a mim, é porque, por exemplo, a coordenação não tem tempo hábil de assistir todas as aulas para saber se o professor passou ou não. Aí a nossa função, é a obrigação do professor, avisar para a coordenação, lá para o sério, falar, ó, passei tarefa tal, 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 da página tal, do livro tal, tarará. Aí ele vai adicionar lá. Então, assim, se por acaso não apareceu, é porque é bem provável que o professor não tenha avisado, tá? Mas ao final da aula eu aviso, eu sempre aviso. Às vezes, o que que acontece? Eu esqueci de avisar no dia, eu aviso no outro dia, já aconteceu isso, sabe? Por exemplo, eu passei a tarefa aqui na segunda e avisei o Célio na terça. Aí é culpa minha, tá? Mas só isso. Então, ó, façam essa tarefa, tá? Livro 2, capítulo 1, a página 7. É só um exercíciozinho. Façam com bastante cuidado, leiam, prestem atenção e aí depois, se for caso, a gente discute, tudo bem? Beleza? Vamos lá, vamos continuar então, que a gente tá falando dos pareamentos, as bases, que é trelelê todo, que eu sei que não é fácil, gente, eu sei, eu tenho consciência disso, tá? Mas a gente vai tentar transformar o mais fácil possível que eu conseguir, né? Também não opero milagre, gente, eu não opero milagre, mas eu tento. Vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês. Aê, os nucleotídeos. Vamos lá, presta atenção, a gente estava nessa partezinha aqui, ó. Tadã, tadã. Abre, vamos lá. A gente está elucidando a estrutura do DNA, né? Eu comentei com vocês que a gente está decifrando, né? Essa palavra elucidando, vamos enriquecer o nosso vocabulário, tá? Tem umas palavras que são complexas, né? Então, olha só, elucidando ou descobrindo, né? Decifrando a estrutura do DNA. Porque o DNA, gente, foi uma descoberta recente. Percebam, olha só essa data. 1953 foi quando o Watson Crick elucidou essa estrutura que eu estou falando para vocês, que é o DNA se encontra em fita dupla, estrutura em hélice, tá? Essa estrutura em hélice é igualzinha que está aparecendo aqui, ó. Hoje não existe mais, tá? Não existe mais. Mas antigamente existia uma coisa chamada telefone residencial. E o telefone residencial tinha fio, não é o telefone sem fio, não. Aqui é telefone com fio. Aquele telefone com fio faz um caixinha assim, sabe? Aquela estrutura lá é em hélice. Você vai pensar o seguinte, que o DNA fica guardadinho lá na sua célula, tipo hélice na célula, tá? Bonitinho. Fita dupla, hélice. E essa fita dupla em hélice é uma fita dupla antiparalela. Significa o seguinte, que uma é de sentido 5, 3, a outra 3, 5. Eu te mostrei, você vai imaginar uma fita de cabeça para baixo, tá? Então, olha só, eu tenho uma fita aqui, ó, com as pentoses, tudo com oxigêniozinho para cima, e a outra, tudo com oxigêniozinho para baixo. Por isso que uma fita vai ser sentido 5, 3, do carbono 5 livre, e o último 3 livre, o último da fila. A outra fita, ela vai ter o primeiro sendo 3 linha e o último da fila 5, beleza? Todo mundo lembra dessa discussão, né? E aí eu falei o seguinte, que eram duas fitas, né? E essa fita que era mantida, os nucleotídeos de uma fita são mantidos por ligação fosfodiéster. A outra fita, os nucleotídeos são mantidos por ligação fosfodiéster. Então, todo nucleotídeo é mantido ligado por uma coisa chamada ligação fosfodiéster, certo?
E aí, na última aula, eu falei para vocês que as duas fitas se mantêm juntinhas, assim, ligadinhas, porque existe um tipo de interação química entre as bases das fitas. As bases que compõem essa fita aqui interagem com as bases nitrogenadas que compõem essa fita aqui, tudo bem? E aí elas vão se interagir por uma coisa chamada ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Vocês já estudaram isso lá na química? Me fala se vocês já estudaram isso na química. Eu acho que não, né? Eu não sei a ordem dos treinos da química. Então, assim, meninos, o que é essa interação de hidrogênio? O foda é que sobra para mim falar uns assuntos que às vezes vocês não estudaram, né? A gente tá falando de bioquímica e aí, às vezes a bioquímica não acompanha. Mas vamos lá, eu vou tentar. Meu objetivo aqui não é explicar do ponto de vista químico, tá? É porque vocês já sabem que existem as ligações, né, entre os átomos, né? Então tem a ligação covalente, tem a ligação iônica, e vocês já estudaram. Vamos pensar o seguinte. Lembra lá na tabela periódica que tinha o hidrogênio? Lembra do hidrogênio? E tinha os elementos, como o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. As ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio. Para ter ponte de hidrogênio, tem que ter ponte de hidrogênio, tem que ter o hidrogênio no meio. Então, o que acontece? Mais ou menos, é uma interação entre um elemento muito eletronegativo, lá que vocês estão estudando tabela periódica dos elementos eletronegativos, e vocês estão estudando, já estudaram essa parte? Sim ou não? Então, pensa o seguinte, essa é uma interação que vai ter entre os principais elementos eletronegativos, como o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, FON, tá? E entre o hidrogênio. É obrigatório ter o hidrogênio? É obrigatório ter o hidrogênio. Então, o hidrogênio, como esses elementos são muito eletronegativos e o hidrogênio tende a doar os elétrons, eles fazem interações, tá? E essas interações envolvendo sempre esse hidrogênio com esses outros elementos, que pode ser um desses três, formam uma ligação de hidrogênio, tá? Essa ligação de hidrogênio todo mundo já viu em casa e não sabe o que é ligação de hidrogênio. Olha só. Aqui eu tenho um copo de água. Meu copo de água, já bebi a água, já tá mais ou menos aqui. Sabe quando você vai pegar a água lá no bebedouro, que você dá uma viajada na maionese, a água enche e aí forma aquele filete de água aqui assim, ó, que já passou a água ela já encheu a capacidade do copo. Só que a água não transborda. Vocês já perceberam isso? Quando você enche, assim, você tá lá pensando na morte da bezerra, não sei o que você tá pensando. E aí, a água não cai. Ela tá aqui assim, ó. Por quê? Porque existe uma atração muito forte entre as moléculas de água, né? Porque a água é H2O. Aqui no copo d'água tem diversas H2O, H2O, H2O. Existe uma atração entre essas moléculas, que é as pontes de hidrogênio. A ponte de hidrogênio é que faz essa atração entre as moléculas, que ela enche. Você até vê aqui a filinha de água passando no copo, mas não derrama. Isso é a ponte de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio. É a mesma coisa que acontece aqui na base nitrogenada, tá? A base nitrogenada de uma fila, vamos pensar aqui, ó. A base nitrogenada da fita rosa é atraída pela base nitrogenada da fita verde, formando pontes de hidrogênio. Até aqui todo mundo entendeu isso aí? A gente tá chegando, meninos, no ponto alto, assim. Eu sei que é muita coisa, mas eu vou fazendo essas alusões para vocês tentarem entender. Só que o que acontece? Tem ponte de hidrogênio? Tem. Só que a ponte de hidrogênio só e somente só vai acontecer entre a adenina dessa daqui com a timina dessa daqui. Ou vice-versa. É sempre a adenina com a timina e a citosina com a guanina. Tudo bem? Uai, professora, mas se é ponte de hidrogênio, não podia ser feita entre a adenina com a guanina, por exemplo? Podia, tá? Assim, do ponto de vista só simplesmente de interação, podia. Só que a gente está falando de uma molécula enorme que tem que ter uma estabilidade. A estabilidade não ocorre entre a adenina e a guanina. A estabilidade só ocorre entre a timina e a citosina e a guanina com a adenina com timina
citosina com guanina. Ou seja, é sempre T com A e C com G. Então, por exemplo, se numa fita de K tem A, é porque obrigatoriamente na mesma posição na outra tem que ter quem? O T. Se aqui tem um C, na mesma posição tem que ter o G. O que eu tô querendo dizer? Vamos pensar o seguinte, que o primeiro da fila rosa é a citosina. O primeiro da fita verde tem que ser quem? A guanina. Aí o segundo da fita rosa vai ser a guanina. O segundo da fita verde tem que ser quem? A citosina. Entenderam? Perceberam? Isso ficou claro para vocês? Todo mundo entendeu isso daí? Fala aí para mim. Escreve aqui que eu tô vendo no chat. Falei o contrário? Não sei. Não sei se eu falei o contrário. Vamos de novo. Sempre que tem A, tem que ter T. Sempre que tem que ter C, tem que ter G. Olha aqui, ó, na figura. Talvez, às vezes, eu falo rápido, eu falo o contrário, tá? Então, desculpa. Ó, sempre adenina com timina, citosina com guanina. Não tem que ser necessariamente na ordem AT. Pode ser TA. Tudo bem? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que sempre que tiver a adenina ou timina de um lado, do outro vai ter que ter outra adenina ou outra timina, porque A só dá a mão pro T, e o T só dá a mão pro A. O C só dá a mão pro G, e o G só dá a mão pro C. Isso ficou claro? Todo mundo entendeu? Escreve aí, por favor. Essa característica, meninos, é que eu falo que é aqui, ó, o emparelhamento complementar e obrigatório de bases, tá? Pareamento complementar e obrigatório. Então, olha só, resumindo a estrutura do DNA que o Watson Crick falou. Se trata de uma fita dupla, beleza? Essa fita, ela é antiparalela, uma tem orientação 5,3, a outra 3,5. E existe um pareamento complementar e obrigatório das bases. Ou seja, sempre a adenina está ligada com a timina, essa ligação é por meio de pontes de hidrogênio, ou citosina com guanina, tudo bem? Isso, meninos, isso daí são as características da estrutura do DNA. Eu coloquei mais uma aqui para vocês, presta atenção. Orientação à direita, tá? Eu fui mais pesadinho, mas é que eu gosto de falar tudo de uma vez do que deixar vocês pensando. Presta atenção, vamos imaginar o seguinte, cadê o meu trem aqui? Cadê meu negócio? Aqui, vamos pensar aqui, ó, meu trem. Aqui, vamos pensar aqui, a fita dupla tá aqui. Quando ele fala orientação à direita, é porque isso aqui, ó, é a fita dupla, ela tá paralela. Só que ela tem estrutura em hélice, então ela vai girar, não vai? Ela vai fazer uma coisa assim, ó, em hélice. Quando eu giro isso aqui, o giro dela, para dar essa estrutura em hélice, é estrutura à direita, o giro é para direita, tá? Eu sei que agora eu pulei o corguinho, tá? Mas assim, é só mesmo para que vocês saibam, que vocês tenham conhecimento, tá? Então, imagina o seguinte, as fitas duplas aqui, ó. Aqui tem uma fita de DNA, aqui tem outra. Elas não estão em estrutura em hélice. Para estudar a estrutura em hélice, você torce, ó. Aí você começa a torcer para o lado direito. Aí torceu para o lado direito, faz essa estrutura em hélice aqui. Certo? Beleza? Até aqui todo mundo entendeu? Sim ou não? Conversa comigo. Sim? Beleza? Então, tá. Combinado. Vamos lá. Já mostrei isso aqui. Meninos, olha só. Olha só. Trouxe mais resumida aqui, porque agora a gente vai entrar numa coisinha aqui interessante. Olha só. Isso aqui é uma fita. Lembra que eu falei para vocês que uma é em pezinho, a outra é de cabeça para baixo. Então, olha só, isso aqui é o nucleotídeo, ó. Fosfato, pentose, base. Fosfato, pentose, base. Fosfato, pentose, base. Essa aqui é uma fita. Esse trem aqui que eu tô passando o mouse aqui agora, ó. Passando o mouse agora, todo mundo olha na tela. Isso aqui onde tá passando o mouse, isso aqui chama o quê? Ligação fosfodiéster, tá? Eu vou puxar um... Deixa eu ver se eu pus... Não pus. Eu vou puxar uma setinha aqui para te mostrar exatamente aqui nessa figura, que eu vou enviar esses slides para vocês,
vocês saberem que isso aqui, ó, aqui onde tá o mouse, isso aqui é ligação fosfodiéster, tudo bem? Então, sempre que tem entre os nucleotídeos, eu tenho uma ligação fosfodiéster. Então, essa aqui é a fita 1. Essa aqui é o sentido 5, 3. Porque o 5 aqui, ó, que tá dando mãozinha aqui do lado de fora. Aqui, ó, o 3 é o que tá dando mãozinha aqui do lado de fora. Essa fita aqui é a fita antiparalela, tá? Por quê? Porque ela tá de cabeça para baixo. Então, essa aqui é a extremidade 3, essa aqui é a extremidade 4, tá? A figura não tá assim tão maravilhosa, mas é isso aqui, tudo bem? Presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Isso aqui é uma base nitrogenada, essa aqui é a base C, citosina. A citosina só conversa com quem? Com a guanina, beleza? Presta atenção que eu falei que é sempre C com G. Não obrigatoriamente na ordem C com G. Pode aparecer G com C? Pode, aqui, ó. G com C. Só que sempre, meninos, que tem G, tem C, ou que tem C, tem G. Sempre que tem T, tem A, ou A com T. Agora vamos para o nível de detalhe. O nível de detalhe. Tem pontes de hidrogênio, não tem isso? Eu já expliquei para vocês. Entre a adenina e a timina, são duas pontes de hidrogênio. Entre a adenina e a timina, anota isso aí, ó. Tá aqui em cima, ó. A adenina com timina são duas pontes de hidrogênio. Já entre a citosina e a guanina, são 3 pontes de hidrogênio. Tudo bem? Certo? Por que eu tô falando isso? Porque mais pra frente, vocês vão precisar dessas informações. Tipo assim, vão ter alguns exercícios que vão pedir alguma coisa nesse entendimento, tá? Por hora, o mais importante é que vocês entendam que existe um pareamento obrigatório com o intuito da estabilidade, que só sempre a adenina com a timina, exatamente. A adenina só aceita andar com a timina, ela não anda com mais ninguém. Então, olha só, presta atenção. Se a adenina só aceita andar com a timina e a citosina só aceita andar com a guanina e vice-versa, vamos lá, eu preciso da participação de todo mundo aqui agora no chat, todo mundo. Se eu contar para vocês como que é uma fita do DNA, lembrando que o DNA é fita dupla. Se eu te contar como que é uma fita, você não vai saber como que é a outra, porque sempre se de um lado eu tenho a adenina, do outro obrigatoriamente eu vou ter a timina. E sempre se de um lado que eu tenho a citosina, obrigatoriamente eu vou ter a guanina. Eu só preciso conhecer uma fita do DNA, porque aí com base nesse pareamento obrigatório, olha o nome, pareamento obrigatório, eu conheço a outra fita, não conheço? Então, olha só, bora, vamos lá, eu quero todo mundo aqui agora escrevendo aqui no chat para mim. Eu tenho, manda no privado, senão os maledicentes começam a copiar. Olha só, eu tenho essa fita 1 aqui, ó, essa fita 1 que tá escrita aí para vocês na tela. Ai, São Brás, desculpa. Eu tenho essa fita 1 aí, ó. A fita 1, ela tem a adenina no primeiro posição, a timina em segundo, outra timina em segundo, C, G, enfim, nessa sequência de base aí. Eu quero a base complementar. Como que é a fita 2? Escreve aí para mim no chat. Como que vai ser a fita 2? Beleza? Ó, vamos de novo. Tá. Amores, vocês não entenderam o que eu quero agora ou vocês não entenderam o que eu expliquei até então? Presta atenção. Eu falei para vocês... o que eu quero? Olha só. Eu falei para vocês que sempre... Vamos imaginar aqui, ó. Que sempre que aqui tem citosina numa fita, vai ter a guanina na outra. Sempre que eu tiver timina em uma fita, vai ter a adenina na outra. Tudo bem? Ou seja, o que eu tô querendo dizer com isso? Que a gente conhece as posições, tá? Que a gente conhece as posições. Por exemplo, quando eu tenho a adenina de um lado, obrigatoriamente tem que ter a timina de outro. O que eu tô querendo dizer com isso? Se eu tô te dando essa fita aqui, ó, e a primeira posição é a adenina, então significa que obrigatoriamente na posição 2, ó,
obrigatoriamente na posição 1 da fita 2 vai ter qual base nitrogenada? É isso que eu quero, que você escreva aqui no chat para mim como que vai ser essa fita 2, lembrando que ela é complementar. Complementar, tudo bem? Isso, todo mundo que não entendeu, né, eu não tinha entendido, conseguiu fazer. Todo mundo entendeu o que eu estava querendo? Presta atenção. Sim ou não? Muita gente. Sim? Sim? Beleza? A Thaís ficou clara agora? Ficou melhor? Era a Thaís, não era? Que não. O Ciro também não. Deu para entender agora? Calma, não precisa ficar nervosa. Eu sei que ele é um pouquinho complicado mesmo. É um pouquinho difícil. Olha só, para quem respondeu, eu vou voltar, tá, meninos? Para quem respondeu a fita 2, olha só que mandou aqui para mim no reservado, olha só. Perfeita, a maioria de vocês, pelo que eu olhei, passei o olho aqui, ó, bem rápido, vocês acertaram. Meninos, da explicação que eu dei até agora, ninguém tinha manifestado, talvez dúvida, porque a gente precisa estudar, forçar um pouquinho, tá? Trocar algumas é comum, tá? Tem nada não, ainda mais que vocês respondem rápido. Meninos, o que eu tô falando até agora de resumo, tá? Que a estrutura do DNA, vocês entenderam, não tem mistério, né? Tipo assim, se trata de uma fita dupla, onde uma fita ela é antiparalela à outra. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nessa estrutura aqui, meninos, olha só, existe um emparelhamento obrigatório de bases. Significa o seguinte: todo ácido nucleico, a gente está falando do DNA, que é um ácido nucleico. Todo ácido nucleico é formado por vários nucleotídeos ligados. Então, olha só, eu tenho um nucleotídeo aqui, ó. Todo nucleotídeo não é um fosfato, pentose, base. Fosfato, pentose, base. Isso daqui é uma sequência de nucleotídeos, tudo bem? Resumo do que eu tô falando até agora. Então, aqui, ó, essa fita aqui, eu tenho um nucleotídeo aqui, ó. O nucleotídeo é formado por uma pentose, fosfato, pentose, base. Fosfato, pentose, base. Essa sequência de nucleotídeos, né, forma um ácido nucleico, vai ter duas fitas, uma fita de cá, outra fita de cá. Essas fitas vão ser antiparalelas, porque como eu expliquei, naquele sentido lá, fazendo alusão de uma dando a mão para a outra, você vai imaginar que uma fita está de cabeça para baixo. Então, por isso que uma é 5,3 e a outra é 3,5. E que o que mantém essas bases, o que mantém essas fitas unidas são as interações entre as bases dessa fita aqui com as bases dessa fita aqui, tudo bem? Só que olha só, a base dessa fita que interage com essa tem um pareamento obrigatório, ou seja, sempre, sempre, sempre que de um lado tem T, do outro lado vai ter que ter A. Sempre que de um lado tem C, do outro lado tem que ter G. Isso é obrigatório, obrigatório. O A só liga com T e o C só liga com G. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se você tem uma fita de DNA, você sabe como que vai ter que ser a outra. Porque, como bem disse a Aline, uma sempre vai ser o contrário da outra. Tudo bem? Beleza? Então, olha só, se nessa fita 1 que eu tô mostrando tem a adenina, vamos pensar esses três primeiros, ó, adenina, timina, timina. Sempre a adenina, ela só vai interagir com a timina. Então, na outra fita, né, a fita 2, uma vez que o DNA é fita dupla, então tô vendo uma fita só, imaginando que eu tô vendo a fita verde, e eu tô querendo descobrir como que é a fita rosa, tá? Então, a fita verde, os três primeiros posições são A, T, T. Se você sabe que o A só liga com T, então significa que o primeiro lugar da fita rosa tem que ter o quê? Um T. Se você sabe que o T só liga com A, então na outra fita rosa vai ter que ter o quê? Um A.
Por isso que essa fita ela é complementar. Olha aqui, ó, você inverte. Tudo bem? Meninos, eu sei que esse conteúdo é um pouco complexo, tá? São muitas informações. Eu acredito que a maioria deve ter entendido, que a maioria me conseguiu responder aqui. Vamos fazer o seguinte: eu gostaria muito, muito que vocês lessem o livro, lessem o livro. Eu vou mandar hoje esses slides. Vocês têm grupos. Eu gostaria muito, muito, muito que vocês se ajudassem, porque eu não tenho tempo hábil de ajudá-los, tá? Mas, por favor, revejam. Eu já fico muito feliz de saber que acho que vocês clarearam aí um pouquinho agora. Se ajudem nos grupos e se precisar, me chama no WhatsApp. Vocês sabem que eu tô lá no grupo e aí eu ajudo vocês, tudo bem? Vai desligar